Você é uma daquelas pessoas que recitam a oração do Senhor sem perceber a profundidade de seu significado? Talvez você já a tenha pronunciado centenas ou até milhares de vezes. Desde pequeno, você a ouviu na igreja, repetiu antes de dormir ou a recitou nas refeições. Mas já parou para refletir sobre o porquê dessa oração? Por que Jesus nos deu essas palavras exatas? Foi apenas uma simples oração do dia a dia ou existe um significado mais profundo? E se eu te contasse que, por trás dessas breves frases, Jesus revelou uma estratégia poderosa, uma conexão divina e a chave para acessar o poder de Deus em sua vida? E se essa oração for mais do que um ritual, mas sim uma arma, uma declaração, uma ligação direta com o céu? A oração do Senhor não se resume a um costume, é uma tática, não é apenas uma repetição, mas uma revelação. Jesus não sugeriu que é uma oração para ser feita antes das refeições. Ele disse: assim vocês devem orar. Isso é espiritualidade em ação, um guia sobre como se aproximar de Deus. Quando você realmente entender a profundidade dessa oração, sua forma de orar mudará para sempre. Neste vídeo, vamos explorar a oração do Senhor como nunca antes, revelando por que Jesus nos ensinou essa oração e o que muitos costumam ignorar. O poder escondido em cada frase e como essa compreensão pode transformar seu relacionamento com Deus. Ao final deste vídeo, você não irá mais recitar essa oração da mesma maneira. Você a fará com autoridade. Se você ainda não percebeu a profundidade dessa oração, não se preocupe. Estamos prestes a analisá-la de um jeito que permitirá que você veja cada palavra, cada frase e seu significado sob uma nova luz. A partir de agora, suas orações nunca mais serão as mesmas, e ao final, vamos orar juntos, usando a oração do Senhor da forma que Jesus pretendia, compreendendo totalmente seu significado e ativando seu poder. O que você está prestes a ouvir pode transformar a forma como você se relaciona com Deus para sempre. E se você conhece alguém que reza sem sentir uma conexão verdadeira, envie este vídeo para essa pessoa. Antes de começarmos, não esqueça de deixar seu like. Isso ajuda a espalhar a mensagem de Deus para mais pessoas. Comente abaixo qual parte da oração do Senhor toca seu coração e, mais importante, compartilhe isso com alguém que precisa ouvir. Você nunca sabe como essa mensagem pode impactar a vida de oração deles. Criamos vídeos explicativos detalhados sobre cada livro da Bíblia para ajudá-lo a aprofundar sua fé e sua jornada com Deus. Cada vídeo sobre histórias bíblicas é projetado para descomplicar as Escrituras de uma forma simples, clara e impactante. Nossa esperança e oração é que este vídeo, assim como todas as mensagens que compartilhamos, despertem algo em seu espírito, uma fé inabalável. Também transformamos alguns de nossos ensinamentos mais poderosos em e-books, para que você possa estudar no seu ritmo e aprofundar ainda mais sua compreensão. Confira a descrição para garantir o seu. Dito isso, vamos começar. Se há uma palavra na oração do Senhor que muda tudo, é a primeira: Pai. Ao analisarmos o que essa oração realmente significa, uma estratégia, um plano de batalha, uma conexão com o poder divino, a lição mais importante é a quem estamos orando. Jesus poderia ter começado com Nosso Senhor ou Nosso Rei. Poderia ter dito, ó Criador Todo-Poderoso do Universo, mas, deliberadamente, escolheu dizer, Nosso Pai. Isso não foi um acaso, foi intencional. Muitas pessoas têm dificuldades em se relacionar com Deus porque o veem como distante, inatingível e difícil de agradar. Talvez você se sinta assim às vezes. Você acredita em... Você realmente conhece a Ele? Quando você ora, sente que está tentando atrair a atenção de um governante supremo que pode estar muito ocupado para te ouvir?
Ou se dirige a ele como uma criança que se aproxima de um pai amoroso? Reflita sobre isso. Se você é pai, como se sente quando seu filho corre até você, não porque precise de algo, mas simplesmente para estar ao seu lado? Ele se aconchega em seu colo, te abraça, só quer a sua companhia. Você o rejeita? Diz que está ocupado demais? Ou seu coração se enche de alegria, porque é exatamente isso que você deseja? A presença do seu filho? É assim que Deus se sente. É por isso que Jesus usou a expressão Pai Nosso. Para muitos, a palavra pai pode carregar um peso. Talvez seu pai biológico tenha sido ausente, abusivo ou sempre insatisfeito. Ou quem sabe ele não esteve presente de forma alguma, e ao ouvir pai, você sente dor em vez de conforto. Mas aqui está a verdade. Deus não é assim. Ele não é um ser humano cheio de falhas. Ele é o pai perfeito. Ele não se compara ao seu pai terreno. Ele é tudo o que você gostaria que ele fosse. O inimigo quer que você pense que Deus é distante, frio e indiferente. Essa é a maior ilusão. Se Satanás conseguir te convencer de que Deus é inacessível, ele te afastará da experiência transformadora da oração. Mas Jesus desmantela essa mentira com duas palavras simples: Pai Nosso. E logo em seguida, acrescenta algo ainda mais profundo: no céu. Ao dizermos Pai Nosso que estás nos céus, estamos afirmando duas verdades. Somos seus filhos. Isso é um relacionamento, não apenas uma prática religiosa. O céu é nosso lar. Não estamos falando com uma força cósmica distante. Estamos conectados ao Rei do Céu, e é ali que pertencemos. Isso é o que distingue a oração de meras esperanças ou desejos. Quando você ora, fala com alguém que te ama, que te conhece e que já traçou um plano para a sua vida. E é exatamente por isso que Jesus nos ensinou a iniciar nossas orações dessa forma. Ele nos convida a uma nova maneira de pensar. Ao se apresentar diante de Deus, não se aproxime como um pedinte. Venha como um filho ou filha. Porque quando você se coloca diante de Deus como seu pai, isso transforma a maneira como você ora. Observe Jesus. Ele se referiu a Deus como Pai mais de 150 vezes nos evangelhos. Ele não apenas nos ensinou a dizer isso, ele viveu isso. Em João 11:41 e 42, antes de ressuscitar Lázaro, Jesus iniciou sua oração com: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Sei que sempre me ouves. Isso é confiança. Essa é a relação que ele deseja que você tenha. E quando você compreende isso, suas orações nunca mais serão as mesmas. Você não orará como alguém que espera que Deus esteja ouvindo. Você orará como alguém que sabe que Ele está presente. Você não implorará pela atenção de Deus. Você descansará no fato de que já a possui. É aqui que o poder começa. Então, na próxima vez que você disser Pai Nosso que estás nos céus, não apenas pronuncie as palavras, sinta-as, dê-lhes significado, compreenda o que realmente expressam. Você é filho dele, o céu é seu lar, e quando você ora, seu Pai está ouvindo. Se chamar Deus de nosso Pai altera a forma como nos aproximamos dele, então o que Jesus diz a seguir muda nossa visão sobre ele. Santificado seja o teu nome. Quantas vezes você já repetiu essas palavras sem refletir sobre seu verdadeiro significado? A palavra santificado não faz parte do nosso vocabulário cotidiano. Significa santo, sagrado, separado. Mas Jesus não estava apenas nos ensinando a reconhecer que o nome de Deus é santo. Ele estava nos ensinando a viver de acordo com essa verdade. Ao longo da Bíblia, os nomes vão além de meras etiquetas. Eles representam identidade, autoridade e reputação. É por isso que o nome de Deus carrega um significado tão profundo que é a própria essência do que ele é. Em Êxodo 3, quando Moisés pergunta a Deus qual é o seu nome, a resposta é clara:
Eu sou o que sou. Nesse momento, Deus não estava apenas fornecendo um título. Ele estava revelando sua natureza eterna e imutável. Quando Jesus nos instrui a orar, santificado seja o teu nome, ele nos lembra que estamos nos dirigindo ao Deus cujo nome é supremo. Mas o que muitos não percebem é que isso vai além de simplesmente pronunciar o nome de Deus com reverência. Trata-se de como vivemos nossas vidas. Ao dizer, santificado seja o teu nome, fazemos uma afirmação poderosa. O nome de Deus é sagrado e, portanto, devemos tratá-lo com a devida santidade. Assim, nossas vidas devem espelhar essa sacralidade. Aqui, a situação se torna séria. Se você clama, santificado seja o teu nome, mas vive como se Deus fosse apenas uma opção em vez de uma prioridade, será que realmente está se referindo a isso? Se você o chama de Senhor, mas ignora seus ensinamentos, está de fato honrando seu nome? Se suas palavras são cheias de louvor no domingo, mas suas atitudes negam isso na segunda-feira, você realmente está santificando seu nome? Jesus não estava apenas nos ensinando uma frase. Ele nos convocava a um estilo de vida. Pense no mundo em que vivemos. O nome de Deus é banalizado diariamente em filmes, músicas e conversas cotidianas. As pessoas tratam o nome do Todo-Poderoso como se fosse trivial. Contudo, nas Escrituras, o nome de Deus é repleto de poder. No Antigo Testamento, os israelitas tinham tanta reverência por seu nome que evitavam pronunciá-lo. Quando os escribas escreviam YHWH, eles paravam, lavavam as mãos e pegavam uma nova caneta, pois era um nome sagrado. Hoje, no entanto, muitos o dizem sem pensar, e alguns até zombam dele. E a pergunta que fica é: nós somos diferentes? Vivemos de maneira a demonstrar ao mundo que o nome de Deus é distinto ou nos misturamos, tratando-o de maneira casual? O nome de Jesus é imensamente poderoso. Em Filipenses 2, 9-11, lemos que Deus o exaltou ao mais alto lugar e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, tanto no céu quanto na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Esse é o poder do seu nome. Não é comum, é santificado. Quando Jesus expulsou demônios, ele o fez em seu nome. Quando os discípulos curaram enfermos, foi em seu nome. Quando oramos, fazemos isso em seu nome. Portanto, ao dizermos, santificado seja o teu nome, estamos fazendo um pacto de honrar seu nome em nossas palavras, de representar seu nome em nossas ações e de revelar seu nome a um mundo que se esqueceu de seu poder. Observe o que está acontecendo ao nosso redor. As pessoas não apenas ignoram Deus, mas se opõem a Ele. Seu nome está sendo removido das escolas, da cultura e da vida pública. O inimigo sabe que, ao apagar o nome de Deus, consegue eliminar o temor a Ele. Mas somos chamados a nos destacar. Então, ao orar, não se limite a pronunciar palavras. Questione-se: minha vida realmente santifica o nome de Deus? Estou vivendo de uma maneira que demonstra ao mundo quem Ele realmente é? Porque quando você compreende verdadeiramente o que significa dizer santificado seja o teu nome, sua forma de orar nunca mais será a mesma. Se orar, santificado seja o teu nome, é um compromisso de honrar o nome de Deus, então o que Jesus diz a seguir é ainda mais radical. Venha o teu reino. À primeira vista, pode parecer uma frase simples, um sentimento religioso bonito, mas se você entender seu verdadeiro significado, perceberá que é um clamor por uma transformação completa de poder, uma tomada espiritual. A realidade é que estamos em meio a uma batalha entre dois reinos, o reino de Deus e o reino deste mundo é evidente, está ao nosso redor, um ambiente dominado pela busca incessante de poder
dinheiro, influência e vaidade. Um sistema que nos diz para buscar a felicidade a qualquer preço. Um lugar onde a verdade se molda conforme os desejos das pessoas, onde o que é bom é rotulado como mal e vice-versa. No entanto, o reino de Deus apresenta uma proposta diferente. Nesse reino, os que estão na vanguarda se tornam os últimos, enquanto os que estão atrás são exaltados. Os humildes são elevados, enquanto os orgulhosos enfrentam a queda. Aqui, o poder não está ligado à opressão, mas sim ao serviço. O rei se sacrificou por seu povo em vez de exigir deles sacrifícios. Esse é o reino que Jesus nos ensinou a almejar em nossas orações. Mas há um detalhe que muitos não percebem. O reino de Deus não é apenas uma promessa para o futuro, é algo que devemos trazer para o presente. Quando Jesus veio, ele não apenas falou sobre o céu, ele apresentou o reino. Ele proclamou: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Mateus 4,17. Ele expulsou demônios, curou os doentes e perdoou pecados não apenas para realizar milagres, mas para ilustrar como o reino de Deus se manifesta em ação. E agora, somos convocados a fazer o mesmo. Entretanto, aqui está o desafio. Muitos não desejam realmente que o reino de Deus se estabeleça, mas sim que seu próprio reino prevaleça. Eles anseiam por suas vontades, seus planos e seus desejos realizados. Buscam um reino confortável, onde Deus abençoe suas vidas sem transformar seus corações. Querem um espaço onde Jesus esteja presente, mas onde continuam no trono. Contudo, Jesus não nos ensinou a orar: Senhor, abençoa meu reino. Ele nos instruiu a dizer: venha o teu reino. Isso implica rendição, alinhamento com a vontade divina, não com a nossa. Significa: Deus governe, estabeleça seu reino na minha vida, na minha casa, na minha cidade, neste mundo. Isso envolve conflito, porque o inimigo não deseja que o reino de Deus se manifeste. No instante em que você começa a orar essa oração com sinceridade, você se torna uma ameaça para as forças das trevas. Você está clamando para que o domínio de Deus invada os territórios do inimigo, pedindo que a luz dissipe a escuridão, orando por um reino que derrubará tudo o que Satanás construiu. Olhe ao seu redor. O que vê é a prova de que muitos escolhem o reino errado. A divisão, a desinformação, a corrupção, tudo isso é sinal de um mundo que rejeita o reinado de Deus. Mas Jesus não nos mandou esperar passivamente pelo céu. Ele nos ordenou a orar pelo advento do reino. E a pergunta que surge é: você está disposto a viver de forma a trazer esse reino à terra? Porque orar, venha o teu reino, não se resume a palavras, é ação. É ser as mãos e os pés de Jesus, defender a verdade em meio a mentiras, viver com justiça mesmo quando a cultura promove o pecado, e andar em amor em um mundo repleto de ódio. Portanto, ao orar, não se limite a repetir as palavras. Pergunte a si mesmo: estou vivendo de uma maneira que acolhe o reino de Deus, ou estou apenas construindo o meu próprio? Quando você realmente compreende o que significa dizer: venha o teu reino, sua forma de orar nunca mais será a mesma. A rendição é onde muitos enfrentam dificuldades na oração. Pedir a Deus o que queremos é fácil, mas é desafiador dizer: não a minha vontade, mas a tua seja feita. Essa frase poderosa, que a tua vontade seja feita na terra como no céu, é uma das mais significativas e desafiadoras da oração do Senhor, pois nesse momento não estamos apenas proferindo palavras, mas escolhendo confiar no plano de Deus ao invés do nosso. Reconhecer que os caminhos de Deus são superiores, mesmo quando não conseguimos compreender. Pense um instante. Você já orou fervorosamente por algo, acreditando plenamente que era o certo, apenas para ouvir um não de Deus?
Talvez você tenha implorado para que um relacionamento fosse salvo, mas ele acabou. Ou quem sabe você tenha pedido um emprego e outra pessoa acabou sendo escolhida. Pode ser que você tenha solicitado cura, mas a dor persistiu. Nesses momentos, a parte da oração do Senhor se torna palpável, pois a rendição não é apenas uma questão de palavras, mas de confiar em Deus quando a resposta não condiz com nossas expectativas. Jesus nos exemplificou isso no momento mais crítico de sua vida, no jardim do Getsemane. O peso da cruz o oprimia. Ele sabia o que estava por vir: traição, dor, humilhação e a separação do Pai. E ele orou: Pai, se você está disposto, afaste de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a sua. Lucas 22 e 42. Aquela oração não foi fácil, cheia de emoção. Foi uma verdadeira luta. Porém, naquele instante, Jesus nos ensinou o que é a verdadeira rendição. Ele depositou toda a sua confiança no Pai, mesmo quando isso o levou à cruz. E aqui é onde precisamos refletir. Estamos realmente pedindo que a vontade de Deus se realize ou só esperamos que Ele atenda a nossos desejos? É uma reflexão desafiadora, pois a rendição é um processo complicado. Significa abrir mão do controle. Significa dizer: Deus, mesmo que não aconteça como eu quero, confio em você. Significa acreditar que o plano dele é superior ao que conseguimos enxergar. Veja as histórias bíblicas. José, vendido como escravo, injustamente acusado e preso. Ele poderia ter desistido, achando que Deus o abandonara, mas continuou firme na fé. Confiou que a vontade de Deus se desenrolava, mesmo no sofrimento, e ao final, tornou-se o segundo no comando do Egito, salvando muitas vidas. Pense também em Paulo. Ele sonhava em pregar o Evangelho livremente, mas se viu espancado, naufragado e encarcerado. Contudo, mesmo preso, escreveu cartas que moldariam a fé cristã. Por quê? Porque ele entregou seus planos ao propósito maior de Deus. Agora vamos trazer isso para os dias atuais. Com que frequência lutamos contra a vontade de Deus sem perceber? Buscamos incessantemente por coisas, forçamos situações ou nos frustramos quando a vida não segue nossos desejos. Mas quando de fato oramos que a sua vontade seja feita, entregamos a Deus a caneta e dizemos: escreva a história da melhor maneira que você achar. E é nesse momento que encontramos a verdadeira paz. Portanto, aqui está o desafio. Na próxima vez que você orar, não apenas pronuncie as palavras, sinta-as. Pergunte-se: eu confio em Deus o suficiente para entregar meus planos aos dele? Porque se realmente desejamos que a vontade dele se realize na terra como no céu, isso deve começar em nós. Jesus não disse: dá-nos este mês o nosso pão mensal, ou dá-nos este ano o nosso pão anual. Ele disse: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Não se trata apenas de alimento, é sobre depender, confiar e libertar-se da ilusão de que podemos nos sustentar sem Deus. É aqui que muitos enfrentam dificuldades, pois em um mundo que nos ensina a planejar, economizar e garantir nosso futuro, Jesus nos convida a confiar em Deus dia após dia. Reflita por um momento. Quantas vezes você passou a noite em claro preocupado com dinheiro, com o trabalho, com a forma de sustentar sua família? A ansiedade que surge quando o futuro é incerto. É por isso que essa parte da oração é tão impactante, porque Jesus nos chama a mudar nossa mentalidade, a deixar de lado a preocupação obsessiva com o que nos falta e começar a confiar naquele que tudo tem. Deus sempre proporcionou o necessário. Veja os israelitas no deserto. Diariamente, ele lhes enviava maná do céu. Mas havia uma regra: podiam recolher apenas o suficiente para aquele dia. Se tentassem guardar um pouco a mais, tudo se estragava. Por quê?
porque Deus queria ensinar a importância da dependência diária. Ele estava mostrando que sua provisão não dependia de seus próprios esforços, mas dele. E essa é a lição que Jesus nos transmite por meio dessa oração. Contudo, sejamos sinceros, essa ideia é desafiadora. Dentro de nós, há um desejo profundo de segurança. Queremos ter certeza de que estamos protegidos para os próximos 5, 10 ou até 20 anos. Ansiamos por garantias de que nunca enfrentaremos dificuldades. Mesmo assim, Jesus nos ensina a pedir pelo pão diário, não porque Deus não queira que planejemos, mas porque Ele deseja que tenhamos confiança. E isso vai muito além do aspecto financeiro. E a nossa força emocional? Com que frequência tentamos acumular paz suficiente para a semana, apenas para nos sentirmos esgotados na quarta-feira? Jesus nos convida a buscá-lo diariamente, pedindo o que precisamos a cada dia. Ele nos fornecerá a força, a sabedoria, a paciência e a provisão que necessitamos, um dia de cada vez. Observe como Jesus viveu. Não carregava reservas de ouro e não se preocupava com a origem de sua próxima refeição. Ele confiava plenamente no Pai, nos deixando um exemplo a seguir. A verdade é que, ao começarmos a viver dessa maneira, confiando em Deus todos os dias em vez de acumular recursos por segurança, experimentamos uma liberdade que o mundo não pode oferecer. A ansiedade se dissipa quando percebemos que estamos nas mãos de um provedor fiel. Agora, reflita sobre a cultura atual, a pressão para ter sucesso, a obsessão por riquezas, a preocupação constante com o futuro. Isso é exaustivo. Mas Jesus nos diz: liberte-se disso, peça o que precisa hoje e confie em mim para cuidar do amanhã. Aqui está o desafio. Como sua vida mudaria se você realmente acreditasse que Deus cuidaria de você diariamente? E se você deixasse de viver com medo do futuro e passasse a confiar nele no presente? E se você realmente vivesse como se o mesmo Deus que alimentou os israelitas, que providenciou para Elias, através de corvos, que multiplicou pães e peixes, fosse o mesmo que está cuidando de você agora? Porque Ele é. Portanto, na próxima vez que você orar essa parte da oração do Senhor, não se limite a pronunciar as palavras, sinta-as. Permita que elas quebrem sua dependência de dinheiro, do trabalho e da sua própria capacidade de fazer as coisas acontecerem. Pois a verdadeira paz não vem de ter tudo sob controle, mas de saber que seu Pai Celestial nunca falha em lhe dar exatamente o que você precisa. Se você acreditar nisso, as preocupações de hoje não têm chance. Se pedir o pão diário nos ensina a depender de Deus, pedir perdão nos revela algo igualmente transformador. Como se libertar, ficar livre da culpa, da amargura e das correntes que nos prendem ao passado. Mas aqui está o ponto que torna essa oração tão radical. Jesus não nos diz apenas para pedirmos perdão. Ele nos instrui a perdoar os outros da mesma forma que desejamos ser perdoados. E é aqui que muitos enfrentam dificuldades, pois é fácil dizer: Deus, perdoe-me. Mas é muito mais desafiador dizer: Deus, ajude-me a perdoá-los. Jesus une essas duas coisas de uma maneira que não podemos ignorar. Pense bem, você já se sentiu afastado de Deus, mas não soube explicar o porquê? Talvez você estivesse orando, lendo a Bíblia, até frequentando a igreja, mas algo parecia fora do lugar. Jesus nos dá a resposta. A falta de perdão nos impede de experimentar a plenitude da misericórdia de Deus. Isso endurece nossos corações, distorce nossas orações e nos mantém presos em um ciclo de dor. Em Mateus 6, versículos 14 e 15, está claro: se vocês perdoarem as ofensas dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem, o Pai de vocês não perdoará as suas faltas. Isso é profundamente impactante. Ao nos agarrarmos ao ressentimento,
estamos nos afastando do perdão que tanto precisamos. Pense na parábola do servo impiedoso, que encontramos em Mateus 18. Um homem tinha uma dívida enorme com um rei, e este, em sua bondade, decidiu perdoá-lo completamente. Contudo, logo depois, esse mesmo homem se negou a perdoar uma quantia irrisória que outro lhe devia. Quando o rei tomou conhecimento disso, mandou prendê-lo, perguntando: "Por que você não teve compaixão do seu colega, assim como eu tive de você?" Essa é a consequência de não perdoar. Fomos absolvidos de uma dívida colossal. Todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, cada ato de rebeldia contra Deus. E mesmo assim, muitas vezes nos apegamos a ofensas insignificantes. Dizemos: "Eles me machucaram, não merecem, nem pediram desculpas." Mas será que merecíamos o perdão? Chegamos a Deus limpos e perfeitos, pedindo desculpas por cada erro, antes que Ele decidisse enviar Jesus? Romanos 5, 8 nos revela que, enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Isso significa que perdoamos não porque os outros merecem, mas porque nós também não merecíamos. E é importante frisar: perdoar não significa fingir que o que aconteceu estava certo. Não é aceitar que pessoas tóxicas voltem ao nosso convívio. Não é ignorar a dor. É entregar isso a Deus dizendo: "Recuso-me a deixar essa amargura tomar conta de mim. Recuso-me a permitir que as ações delas controlem meu coração." E aqui está o belo: o perdão não apenas liberta quem nos feriu, mas também nos liberta. Estudos mostram que manter a amargura aumenta o estresse, prejudica a saúde e pode levar à depressão. Já aqueles que perdoam experimentam mais paz, melhor saúde e até uma vida mais longa. Jesus sabia disso bem antes da ciência. Por isso, ele incluiu o perdão como parte fundamental da oração. Agora vamos refletir sobre outro aspecto. Se formos sinceros, muitas vezes somos nós que precisamos de perdão, não só de Deus, mas também dos outros. Ferimos pessoas, dizemos coisas que não deveríamos, cometemos erros. Assim como buscamos a misericórdia de Deus, devemos ser humildes o suficiente para buscar a reconciliação sempre que possível. Então pense: quem você precisa perdoar? Pode ser alguém do passado, um pai, um amigo, um cônjuge. Talvez você precise perdoar a si mesmo ou pedir perdão a alguém. Jesus deixa claro que não podemos separar o recebimento do perdão de Deus e o ato de oferecê-lo. Se quisermos que nossas orações tenham força, se desejamos viver em verdadeira liberdade, precisamos romper as correntes da amargura. Portanto, quando você recitar essa parte da oração do Senhor, não se limite a pronunciar as palavras. Sinta-as, permita que elas transformem você. E se Deus trouxer à sua mente um nome, não ignore. O perdão pode ser desafiador, mas é essencial. Quando você finalmente soltar esse peso, perceberá que não estava apenas prendendo outra pessoa, estava aprisionando a si mesmo. E Deus nunca quis que você vivesse assim. Se o perdão nos liberta das amarras do passado, a próxima parte da oração do Senhor nos prepara para os desafios que estão por vir. Jesus nos ensina a orar: "Não nos deixeis cair em tentação." Mas já parou para pensar por que Deus nos colocaria em tentação em primeiro lugar? Muitas pessoas se questionam sobre essa frase, pois parece que estamos pedindo a Deus para não fazer algo que, de outra forma, Ele poderia permitir. Isso não reflete o que Jesus realmente queria transmitir. A Bíblia é bem clara. Tiago 1,13 nos ensina que Deus não pode ser tentado pelo mal, nem tenta ninguém. Então, por que Jesus incluiu isso em sua oração? Porque a tentação é uma realidade que não podemos ignorar, e ele nos estava ensinando a manter nossa vigilância espiritual. A tentação não é uma mera possibilidade, é uma certeza. Todos nós a enfrentamos.
Até mesmo Jesus foi tentado por Satanás no deserto, como vemos em Mateus 4. Embora a tentação em si não seja um pecado, sucumbir a ela, sim, é. Por isso, Jesus nos ensina a orar por proteção antes mesmo de entrarmos na batalha. Pense bem, quantas pessoas caem em pecado, se entregam a vícios ou fazem escolhas erradas simplesmente por não estarem atentas? Elas não oraram contra a tentação, apenas esperaram ser fortes o suficiente no momento. Mas Jesus nos ensina que não devemos aguardar a tentação chegar para começar a lutar. Devemos pedir a Deus que nos guie de forma a evitar esses desafios. E é aqui que a guerra espiritual se torna relevante, pois a tentação vai além da fraqueza humana. É uma estratégia, uma armadilha. O inimigo nos observa, conhece nossos padrões, nossas fraquezas e nossos pontos vulneráveis. Ele não perde tempo tentando nos seduzir com coisas que não nos interessam. Ele se concentra nas áreas onde mais lutamos. Por isso, Jesus nos instrui a orar diariamente, pois, queira você perceber ou não, há uma batalha pela sua mente, sua pureza, seu foco e sua integridade. Sem proteção espiritual, você caminha desarmado em território inimigo. Vejamos Pedro. Antes da prisão de Jesus, ele alertou Pedro: Satanás pediu para te peneirar como trigo, mas eu orei por você para que sua fé não falhe. Lucas 22, 31 a 32. Jesus não disse a Pedro para apenas ser forte. Ele o cobriu em oração. Mas o que fez Pedro? Confiou em sua própria força, ignorou o aviso de Jesus e, quando a tentação surgiu, negou Jesus 3 vezes. Agora, contraste isso com José em Gênesis 39. Quando a esposa de Potifar tentou seduzi-lo, ele não hesitou. Não tentou resistir com suas próprias forças. Ele fugiu. Ele se afastou da tentação imediatamente. Essa é a diferença entre aqueles que caem e os que permanecem firmes. Os que se mantêm firmes não oram apenas após a queda. Eles oram antes de se encontrarem em perigo. Eles se preparam para o ataque, pedindo a Deus não apenas força para resistir, mas também sabedoria para evitar. E aqui está algo poderoso. 1 Coríntios 10:13 nos diz: Deus é fiel. Ele não permitirá que você seja tentado além do que pode suportar, mas quando você for tentado, também proverá uma saída. Isso significa que sempre há uma forma de escapar. Não importa o que você enfrente. Deus sempre oferece uma saída, mas precisamos reconhecê-la. Então, como podemos viver essa parte da oração do Senhor? Primeiro, devemos estar sempre alertas. 1 Pedro 5:8 nos lembra: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao redor, como leão rugente, buscando a quem possa devorar. O inimigo está constantemente à espreita por uma oportunidade, então não podemos nos permitir viver de forma descuidada. Em segundo lugar, precisamos cuidar das nossas influências. A tentação, muitas vezes, surge através do que permitimos em nossas vidas, seja por meio de entretenimento, relacionamentos ou conversas. Se você está lutando contra a luxúria, mas consome conteúdos impuros, está alimentando exatamente o que está tentando combater. Se está orando por paciência, mas se cercando de pessoas tóxicas, torna-se mais difícil resistir à raiva. E por último, devemos correr para Deus, não apenas nos afastar do pecado. Muitas pessoas tentam combater a tentação com suas próprias forças, mas a chave não é apenas resistir, é substituir. Tiago 4:7 nos ensina: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de você. Preste atenção na sequência. Primeiro, submeta-se a Deus, e então resista. Você não está apenas combatendo o pecado, está buscando algo muito mais forte. A questão é: você está apenas reagindo às tentações
Ou está se preparando com oração antes que elas surjam? Você está mantendo sua vigilância espiritual ou está se expondo às armadilhas do inimigo sem proteção? Jesus nos deixou esta parte da oração por um motivo. A tentação é verdadeira, a batalha é real, e se não estivermos prontos, podemos cair. Mas a boa notícia é que Deus já nos equipou com as armas necessárias para triunfar. A pergunta é: estamos prontos para utilizá-las? Se Jesus nos instrui a orar contra a tentação, a próxima parte da oração do Senhor se aprofunda ainda mais. Mas livra-nos do mal. Não se trata apenas de evitar o pecado, mas de clamar pelo poder de Deus para que nos salve dele. Esta oração não é apenas um pedido de proteção, é uma declaração de guerra, porque o mal não é apenas uma ideia ou um conceito. O mal é real. Independentemente de reconhecê-lo ou não, estamos em batalha todos os dias. Pense nisso. Por que Jesus incluiria isso se não fosse essencial? Por que nos ensinaria a orar por libertação se não existissem forças reais tentando nos afastar de Deus? Efésios 6,12 deixa claro: pois não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Em outras palavras, a verdadeira luta é invisível, está além do que podemos ver. As batalhas que enfrentamos em nossas mentes, em nossas famílias, nas nossas dificuldades, não são apenas físicas, têm raízes espirituais. E, no entanto, com que frequência tentamos lutar essas batalhas sozinhos? Buscamos superar vícios com força de vontade, tentamos resolver relacionamentos desgastados com lógica e tentamos escapar da depressão ou da ansiedade apenas pensando positivo. Mas Jesus sabia melhor. Por isso, ele nos pediu para orar diariamente, porque a libertação não depende da nossa força. É algo que Deus realiza quando o invocamos. Veja o exemplo de Pedro em Lucas 22, 31 a 32. Jesus o advertiu: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar vocês como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não falhe. Observe o que Jesus disse. Ele não pediu: Pedro, apenas se esforce mais. Ele não disse: Pedro, resolva isso sozinho. Ele afirmou: eu orei por você, pois a única maneira de Pedro resistir ao ataque do inimigo era pelo poder de Deus. E mesmo assim, Pedro tentou confiar apenas em si mesmo. Ele declarou a Jesus: Senhor, estou preparado para ir contigo até a prisão e a morte. No entanto, horas depois, negou Jesus 3 vezes. Isso mostra o que acontece quando enfrentamos batalhas espirituais com nossas próprias forças. Falhamos. Agora, contraste isso com o povo de Israel em Êxodo 14. Quando estavam encurralados à beira do Mar Vermelho, com o exército de Faraó atrás, sem armas, sem estratégia e sem saída, Moisés lhes disse: O Senhor lutará por vocês, vocês só precisam estar quietos. E o que aconteceu? Deus abriu o mar. Ele os salvou. É isso que Jesus nos ensina nesta oração. A libertação não é algo que conquistamos. É um presente que recebemos. É Deus agindo quando o invocamos. E essa verdade se aplica a todas as áreas de nossas vidas. Lutando contra vícios, você não precisa apenas de mais autocontrole. Precisa de libertação. Enfrentando medo, ansiedade ou depressão, não se trata apenas de bons conselhos. Você precisa de um resgate divino. Sentindo-se preso em ciclos de pecado, não é apenas uma questão de tentar mais. Você precisa do poder de Deus para romper essas correntes. É por isso que o inimigo se esforça tanto para nos afastar da oração, porque ele sabe que, quando clamamos a Deus, Deus traz libertação, cadeias se rompem, fortalezas desmoronam e a escuridão se dissipa. O Salmo 51 nos ensina: clama a mim no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Isso não é apenas uma ideia reconfortante,
É uma promessa real. Mas como podemos vivenciar isso? Primeiramente, precisamos reconhecer que dependemos do poder de Deus todos os dias. A libertação não é um evento isolado, mas uma necessidade constante de sua força. Em segundo lugar, devemos parar de lutar sozinhos. Jesus nos ensinou a orar. Livra-nos do mal. Não é um pedido individual, mas um clamor coletivo, pois não fomos feitos para enfrentar batalhas em isolamento. Precisamos de uma comunidade de crentes que se ore e interceda uns pelos outros. Por último, precisamos confiar que Deus já está agindo a nosso favor. Às vezes, a libertação vem de forma imediata, outras vezes é um caminho que percorremos, mas de qualquer maneira, Deus permanece fiel. Então, a grande pergunta é: você está lutando sozinho ou chamando a Deus por libertação? As lutas que você enfrenta são maiores do que você, mas o Deus que você serve é infinitamente maior do que qualquer ataque do inimigo. Quando você clama, livra-nos do mal, não está apenas pronunciando palavras, você está convocando o poder celestial para lutar ao seu lado, e isso transforma tudo. Se pedir a Deus por libertação é invocar sua força, então essa última linha da oração do Senhor é a expressão máxima desse poder. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Não é apenas uma conclusão, mas um grito de guerra, uma declaração de vitória, um lembrete de que, independentemente das circunstâncias e das batalhas que enfrentamos, Deus está no controle. Jesus não nos ensinou a encerrar essa oração com temor, incerteza ou dúvida. Ele não disse: espero que você me ajude, ou talvez você tenha controle. Ele nos ensinou a concluir com confiança, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Essa é uma afirmação de certeza, uma declaração de que, apesar do que vemos ou sentimos, o reinado de Deus é eterno. Isso é fundamental, pois a oração não é apenas um pedido, mas uma forma de alinhar nossos corações com a verdade divina, ajustando nossa visão à realidade dele. E quando terminamos em adoração, reconhecendo sua autoridade, mudamos nosso foco dos nossos problemas para o seu poder. Imagine como suas orações mudariam se terminassem assim. Em vez de finalizar com Deus, não sei o que fazer, você encerraria com mas teu é o reino, expressando que não tem controle, mas ele sim. Ao invés de concluir com Senhor, me sinto tão fraco, você diria, mas teu é o poder, reconhecendo que, embora possa não ter força, ele a possui. E em vez de terminar com Deus, estou temeroso pelo que está por vir, você finalizaria com mas teu é a glória para sempre, lembrando que este mundo é passageiro, mas seu reinado é eterno. Isso é exatamente o que o rei Josafá fez em 2 Crônicas 20. Quando seus inimigos se aproximavam e a derrota parecia certa, o que ele fez? Ele orou, reconhecendo sua falta de poder, e ao invés de entrar em desespero, encerrou com adoração. Todo o exército de Judá louvou a Deus antes mesmo da batalha ser vencida. E o que aconteceu? Deus fez com que seus inimigos se voltassem uns contra os outros, e Judá não precisou lutar, pois a batalha nunca foi deles, mas do Senhor. Isso é o que Jesus estava ensinando. A oração não termina com súplicas, mas com declarações de que Deus já reina, que seu poder é maior do que nossas lutas, e que não importa o que aconteça, ele detém a vitória final. E isso é crucial, pois vivemos em um mundo que tenta nos convencer de Deus não está sob controle. A escuridão parece triunfar. O caos parece dominar. Contudo, ao pronunciarmos essas palavras em oração, estamos nos opondo a essa ilusão e recordando nossas almas da verdade. O reino, o poder e a glória pertencem a Ele eternamente. Mas como podemos viver isso na prática? Primeiro, é essencial que finalizemos cada oração com fé,
independentemente das dificuldades que enfrentamos. Declaremos a soberania de Deus e encerremos com confiança, afastando a incerteza. Em segundo lugar, é importante lembrar que a vitória pode não se apresentar como imaginamos. Às vezes, Deus age de forma instantânea. Outras vezes, Ele nos guia por um processo. Mas em qualquer circunstância, Ele está no comando. E por último, devemos deixar essa verdade influenciar nossa maneira de viver. Se acreditamos de fato que o reino, o poder e a glória são dele, por que vivemos com medo? Por que hesitamos em confiar? Por que permitimos que as circunstâncias nos desestabilizem? Se realmente acreditamos, isso transforma tudo. Ao entrar em uma situação desafiadora, não chegamos derrotados. Chegamos com a certeza de que o reino de Deus é firme. Ao enfrentar uma luta que parece insuperável, não recuamos. Permanecemos firmes, cientes de que o poder de Deus é imensurável. Quando o mundo tenta nos convencer de que a escuridão prevalece, não perdemos a esperança. Lembramos que a glória dele é eterna. É por isso que Jesus finalizou a oração dessa forma. Não é apenas um encerramento, mas uma declaração poderosa, a palavra final sobre cada situação, cada batalha, cada medo, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Independentemente do que aconteça ao nosso redor, não importa os desafios que enfrentamos, Deus reina. E é por isso que oramos. Se compreendemos os ensinamentos de Jesus, entendemos que essa oração não é só uma recitação, mas um modo de vida. A lição mais valiosa que extraímos da oração do Senhor é que seu propósito não é mudar a vontade de Deus, mas sim nos transformar. Pense bem. Quantas vezes oramos como se estivéssemos tentando convencer Deus a agir, como se precisássemos persuadi-lo a se importar com nossas necessidades? Mas Jesus não nos ensinou a orar para persuadir. Ele nos deu uma oração de alinhamento que, quando compreendida e praticada, redefine nossas prioridades, ajusta nossos corações e reorienta nossa fé no poder de Deus, e não em nossos problemas. Por isso, Jesus não instruiu seus discípulos a orar para que seus próprios reinos prosperassem, mas a orar primeiro pelo reino de Deus, pela vontade dele, pela presença dele. Quando oramos assim, não pedimos apenas que Deus mude nossas circunstâncias, mas que ele nos transforme. Então, como podemos aplicar essa oração em nosso cotidiano? Primeiro, é preciso mudar nossa abordagem em relação à oração. A oração não é um monólogo, é um diálogo. Muitas vezes, tratamos a oração como uma mera lista de afazeres. Falamos, listamos nossos pedidos e seguimos adiante. Mas e se orássemos como Jesus nos ensinou? E se começássemos reconhecendo a presença de Deus? E se realmente consagrássemos seu nome, nos maravilhássemos com quem ele é, antes de fazermos qualquer pedido? E se reservássemos um momento para ouvir, em vez de apenas falar? Em segundo lugar, devemos colocar em prática o que oramos. Se dizemos que a tua vontade seja feita, precisamos nos submeter à nossa própria vontade. Não podemos orar pela vontade de Deus e depois nos recusarmos a segui-la. Não podemos pedir o pão de cada dia enquanto ainda nos preocupamos com o amanhã. Não podemos pedir perdão se ainda cultivamos a amargura. E por último, devemos permitir que essa oração molde nossa visão de mundo. Cada parte dela nos desafia a reconsiderar a forma como a sociedade nos ensina a pensar. O mundo nos diz que devemos ser autossuficientes. Jesus nos orienta a confiar no Pai. O mundo. Isso nos levará a abandonar a oração voltada apenas para nossos próprios desejos e a começar a clamar pelo reino de Deus. Imagine se deixássemos de enfrentar batalhas espirituais com nossas próprias forças e, ao invés disso, buscássemos a ajuda de Deus para nos proteger do mal. Essa oração é um convite,
um convite para adotar uma nova maneira de viver, pensar e confiar. Portanto, a verdadeira questão é: estamos realmente orando como Jesus nos ensinou ou apenas repetimos palavras sem perceber seu significado profundo? Pois, uma vez que você compreende a essência do que Jesus estava nos transmitindo, sua forma de orar nunca mais será a mesma. Seu relacionamento com Deus mudará para sempre. E você perceberá que a oração do Senhor não é apenas uma recitação, é o grito de guerra daqueles que vivem pela fé. Se essa oração nos ensinou algo, é que a oração não deve ser um mero hábito, deve ser uma arma, uma estratégia, um elo vital com o Pai. Contudo, para muitos de nós, a oração se tornou uma rotina, algo que fazemos porque nos foi ensinado, sem nunca perceber o poder que reside nela. A lição mais valiosa que aprendemos ao explorar a oração do Senhor é que orar não é apenas falar, é também se render. Reflita sobre isso. Jesus não deixou aos seus discípulos uma oração para que apenas repetissem. Ele forneceu um modelo, um guia para orar de forma que transforma a atmosfera, alinha nossos corações com a vontade de Deus e nos prepara para a batalha espiritual. Essa oração foi criada para nos transformar, não apenas para ser pronunciada por obrigação. Então, a verdadeira pergunta é: você está apenas repetindo palavras ou realmente orando? Porque há uma diferença significativa. Quando dizemos, Pai nosso que estás nos céus, fazemos uma pausa para reconhecer que estamos nos dirigindo ao Criador do universo, que nos chama de filhos. Ao falarmos, santificado seja o teu nome, estamos realmente comprometidos com isso? Honramos seu nome em nossas ações, palavras e pensamentos? Quando oramos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, queremos de fato a vontade dele ou secretamente esperamos que ele abençoe nossos próprios planos? E no que diz respeito a dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, estamos confiando em Deus para o hoje ou estamos tão preocupados com o amanhã que não enxergamos sua provisão no presente? E quando dizemos, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, realmente desejamos isso? Porque se formos sinceros, muitos de nós ainda guardamos ressentimentos, nos agarramos a ofensas e hesitamos em oferecer a mesma misericórdia que pedimos a Deus. Essas não são apenas palavras, é um clamor por dependência de Deus, uma rendição à sua vontade, um compromisso de viver de maneira diferente. Então, vamos tornar isso pessoal. Qual parte da oração do Senhor você irá orar de forma diferente a partir de hoje? Talvez seja se entregar à vontade de Deus ao invés de querer controlar tudo. Talvez seja aprender a confiar nele para a provisão diária, ao invés de ficar preso ao medo do futuro. Pode ser o chamado para perdoar, para finalmente deixar para trás aquela amargura que tem envenenado sua alma por tempo demais. Ou talvez, apenas talvez, a maior mudança nos leve a parar de orar apenas por nossos próprios interesses e a começar a clamar pelo reino de Deus. A transformação na sua vida de oração acontecerá quando você deixar de encará-la como um mero ritual e começar a orar com expectativa, com compreensão e fé. Quando você realmente entender a profundidade dessa oração, sua forma de se conectar com Deus nunca mais será a mesma. Esse é o verdadeiro desafio. Não apenas pronunciar as palavras, mas vivenciá-las. Ao concluirmos, convido você a refletir. Você está apenas repetindo frases ou realmente se dedicando a orar? A diferença entre esses dois aspectos vai influenciar a força das suas preces. Uma lição que tiramos da oração do Senhor é que ela vai muito além de uma simples combinação de palavras. É um guia, um plano de ação, uma declaração de nossa dependência de Deus. Agora, ao encerrarmos, não vamos apenas discutir essa oração. Vamos orar da maneira que Jesus desejou,
com poder, entendimento e fé. Portanto, onde quer que você esteja, faça uma pausa, acalme seu coração e permita que essas palavras penetrem não apenas na sua mente, mas na sua alma. Pai nosso que estás nos céus, nós nos aproximamos de ti como teus filhos, não como órfãos ou estranhos, mas como filhos e filhas do Altíssimo. Tu não estás distante, não és inalcançável, és nosso Pai e depositamos nossa confiança em ti. Santificado seja o teu nome, Senhor. Nós te honramos e proclamamos que és santo, que teu nome está acima de todos os nomes. Que nossas vidas reflitam essa santidade. Que nossas palavras, pensamentos e ações glorifiquem o teu nome, em vez de desonrá-lo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pai, nós nos rendemos, não à nossa vontade, mas à tua. Que o teu reino reine em nossas vidas, lares e cidades. Que a tua justiça nos transforme. Não queremos apenas orar pelo teu reino, desejamos vivê-lo. Dá-nos hoje o pão que precisamos, Senhor. Confiamos em ti para o hoje, não apenas por alimento, mas por cada necessidade. Provisão, sabedoria, força e paz. Ensina-nos a deixar de lado a obsessão com o futuro e a reconhecer como tu nos sustentas neste momento. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Pedimos pela tua misericórdia, pois falhamos, mas assim como tu nos perdoas, escolhemos perdoar aqueles que nos feriram, mesmo aqueles que não merecem e que nunca se desculparam. Liberamos e deixamos ir, porque o teu perdão é maior. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pai, precisamos da tua força. O inimigo ronda como um leão à espreita, buscando destruir. A tentação está por toda parte, mas sabemos que tu já traçaste um caminho. Protege-nos de cair, guarda nossos corações, nossas mentes, nossas famílias e cubra-nos com a tua proteção, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor, tu reinas, independentemente do que aconteça neste mundo, não importa quais batalhas enfrentemos, tu estás no trono. Nossa esperança está em ti, nossa confiança está em ti, e te louvaremos hoje, amanhã e para sempre. E se você orou isso com um coração aberto, saiba que não apenas recitou uma oração, mas a ativou. A partir de agora, quando você orar a oração do Senhor, não a pronuncie apenas. Sinta-a, deixe-a transformar sua vida, mude a maneira como você pensa, vive e caminha com Deus. Se esta mensagem tocou seu coração e você deseja se aprofundar em sua vida de oração, confira os e-books que deixamos na descrição. Esses recursos foram elaborados para auxiliar no seu crescimento, ajudando a aplicar o que você aprendeu hoje no seu dia a dia. E antes de sair, envie este vídeo para alguém que precisa ouvir isso, porque a oração não é apenas para você, é para o mundo. Fique abençoado.